Olá, tudo bem? Aqui é o professor Igor de Geografia. Eu sou professor do Colégio Novo Éden. Hoje vamos trabalhar com uma revisão para o terceiro ano do ensino médio. O assunto é globalização. Pessoal, observe essa imagem. Essa imagem como vocês podem ver, é um grande volume de mercadorias esperando para serem exportadas. Isso não aconteceria se nós não estivéssemos em um avanço tão significativo dos meios de comunicação e dos meios de transporte. A globalização, há um século, por exemplo, a velocidade de comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente do que nos dias atuais, que por sua vez poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. Então, pessoal, é assim. No ponto de vista dos geógrafos, realmente o avanço dos meios de comunicação e dos meios de transporte, associados ao avanço eficiente das trocas de informações e também do mercado financeiro, fez com que o planeta, né, os territórios, as nações, se aproximasse cada vez mais em uma aldeia global. Ou seja, na teoria seria algo maravilhoso você ter essa disseminação, você ter essa troca de influência entre as culturas. No entanto, na prática não é dessa maneira que ocorre, uma vez que muitas sociedades estão à margem da tecnologia, muitas sociedades não estão conseguindo se inserir nesse meio globalizado, e muitas nações sofrem por não ter acesso e acessibilidade aos mais variados meios tecnológicos que na atualidade estão aí disponíveis para a sociedade. Então agora, a partir das redes de comunicações nesse mundo globalizado, cada vez mais rápidas e eficientes, estão permitindo a comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do globo de forma espontânea. Então temos o desenvolvimento do comércio internacional, que interliga as bolsas de valores. Temos também os bancos e as grandes corretoras de diversos países, que através de uma vasta rede de computadores aumenta a velocidade das transações e possibilita os investimentos, e também possibilita movimentar de forma instantânea as aplicações financeiras. Temos também o crescimento das empresas multinacionais, que podem ser controladas de qualquer lugar do mundo. Temos também a circulação de capitais, que pode ser realizada de qualquer lugar do mundo. Temos a circulação de informações, que também acontece instantaneamente de qualquer lugar do mundo. Temos a comunicação em massa, na qual as pessoas podem se comunicar instantaneamente de qualquer lugar do mundo. E também temos a transformação das paisagens, que vai sendo alterada por incorporar diversas redes de comunicação por satélite artificial. Só que, no entanto, alguns problemas começam a ocorrer. Por exemplo, temos ali a questão da intolerância social e da desigualdade social. Então, cada vez mais há países e nações que não têm acesso a essas tecnologias começam a sofrer com essa desigualdade social e se afastam cada vez mais do mundo globalizado, uma vez que estas nações, por terem acessos ilimitados, fazem com que os seus povos e sua população interna fique cada vez mais afastada desse meio, dessa aldeia global, dessa globalização. Temos também o sistema financeiro globalizado, fluxo de capitais. O que seria isso, pessoal? Com o avanço dos meios de comunicação, dos avanços dos meios tecnológicos, agora os bancos podem utilizar transações em tempo real. E temos também o capital produtivo e o capital especulativo. O capital especulativo costuma ficar restrito às operações do mercado financeiro. É aquilo que as pessoas acreditam que em um valor que as pessoas acreditam que determinado produto tem um determinado valor.
Já o capital produtivo é aquele que cria o valor por meio da transformação de insumos, inclui a força de trabalho. É desse valor agregado que sai o lucro do investimento. E temos também a Bolsa de Valores e as principais instituições financeiras. Por que que uma empresa vende parte de sua empresa? Por que que uma empresa vende títulos de seu patrimônio? Justamente para poder aumentar o seu investimento. Justamente porque essas empresas precisam ser cada vez mais competitivas. Então, elas cedem parte de seus títulos, de seu patrimônio para a iniciativa privada, para ter dinheiro, para ter capital para ser investido. As principais instituições financeiras que cedem empréstimos e que trabalham diretamente para a reconstrução do desenvolvimento do nosso planeta, ou construção ou reconstrução, né? Haja vista que nós passamos por duas grandes guerras mundiais, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Ambas possuem aí o objetivo de fornecer créditos aos países em desenvolvimento ou já desenvolvidos, a fim de aumentar a economia desses países e ceder capital para que esses países possam investir em infraestrutura, saúde, educação, enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre a regionalização do Brasil globalizado. Então o Brasil globalizado, seguindo aí os estudos do geógrafo Milton Santos, em 2001 ele definiu então que o Brasil ele poderia ser regionalizado seguindo aí critérios culturais, critérios econômicos, seguindo critérios da globalização, da revolução técnica, científica e informacional. A região concentrada então seria formada pelos estados do Sudeste, Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem como característica a região de maior consolidação das técnicas da ciência e da informação. Temos também a região, é, uma marcação aí que concentra aí a população do país, né, a grande volume da população brasileira, possui as maiores cidades, os maiores shoppings, possuem os maiores complexos industriais, os portos, os maiores aeroportos, as maiores rodovias, o maior complexo de rodovias e também, enfim, esta região é marcada por uma densa rede urbana devido a uma urbanização associada ao setor de comércio e serviços, ou seja, região concentrada já muito voltada ao setor secundário e terciário da economia. Já a região amazônica ela está mais voltada ao setor primário, tá? É uma região formada por estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia. Possui baixas densidades demográfica, ok? Mas uma região que está muito aí fiscalizada aí por órgãos como o CIVAM, é muito mapeada por sensoriamento remoto, enfim. Esta região em sistemas de informação aparece através de formas externas, como por exemplo satélites do CIVAM, do próprio CIVAM, enfim. Possui enclaves modernos representados por megaprojetos. E esse megaprojeto que eu estou citando agora é a Zona Franca de Manaus e também possui o grande projeto Carajás, que esse projeto Carajás aí é, é, é um projeto aí também de infraestrutura, tá? Região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste você tem, diferentemente de outras regiões, é uma região que está muito voltada aí à agricultura e pecuária. Possui uma agroindústria muito moderna, mecanizada, que compete no mercado internacional. A pauta dessa produção é soja, milho, e também muito subordinada aos interesses das firmas da própria região concentrada. Então a região concentrada administra as outras regiões. Quanto à região Nordeste, a região Nordeste possui um espaço mais de turismo, heranças do passado
Então, ela oferece até uma resistência a essa revolução técnica, científica e informacional. Ou seja, ela tem grandes dificuldades. No entanto, ela está melhorando sua parte de infraestrutura e de redes de informação. Suas vias, entretanto, servem mais aos imigrantes do que para a própria economia em si. Ela possui um grande repulsão de sua população interna ali, devido às razões históricas e também pela má qualidade ali de recursos sanitários, enfim. Moradias precárias, o clima também é muito difícil, sabe? Principalmente na região do sertão do nordestino ali, a região do semiárido. Então é um clima que dificulta muito essas atividades. E é isso aí, pessoal. Essa foi. Deixa eu ver se tem mais um slide aqui. Não, vamos falar um pouquinho sobre o turismo. O turismo do Brasil também está ganhando muito por conta, é um dos setores que mais cresce na economia nacional, por conta do Brasil possuir aí muitas praias exuberantes, muitos pontos turísticos, tem um litoral muito grande, muito diversificado, e o Brasil utiliza muitas jogadas de marketing para atrair o turista, principalmente aí financia grandes jogos, por exemplo, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Jogos do Pan, justamente para divulgar esses pontos turísticos que a gente tem aqui no nosso país. É uma jogada estratégica de marketing. Falar sobre o BRICS, o Brasil faz parte dos emergentes aí que mais cresce economicamente no Brasil. No Brasil não, no mundo. Então, BRICS é um termo utilizado para designar o grupo de países e economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os países que mais crescem economicamente aí no âmbito mundial, com exceção da África do Sul. Mas a África do Sul é um polo, é uma vitrine na África, então, portanto, faz parte dos BRICS por ser essa vitrine e por ser essa referência no continente africano. O Mercosul, o Brasil então faz parte do Mercosul, que juntos os países do Mercosul formam a quinta economia mundial. Os BRICS, os países que compõem os BRICS formam, representam a terceira economia mundial. O Mercosul, então, os países membros de Brasil, Argentina, Paraguai e Araguai e Uruguai. Já esteve presente aí a Venezuela, já pertenceu a esse bloco, mas por conta aí de um processo antidemocrático aí efetivado contra o seu presidente, esse país aí foi afastado do bloco, tá? O Paraguai teve uma época que não que também foi afastado por conta aí de um golpe político aí contra o presidente Fernando Luco, mas já retornou. Keynesianismo e o liberalismo. O keynesianismo é o oposto ao liberalismo. Enquanto que o keynesianismo defende a intervenção do Estado na economia, o neoliberalismo defende que a economia precisa estar na mão do povo, precisa estar na mão da iniciativa privada, ok? E que a economia ela precisa trabalhar de forma livre, sem interferência nenhuma do Estado, fazendo valer a concorrência. Então existe uma grande disparidade, um grande contraste entre o modelo keynesianista e o modelo do liberalismo. Existe agora uma nova ordem mundial. A nova ordem mundial, então, é o crescimento das empresas em âmbito que transcendem as fronteiras, ok? São as empresas transnacionais e as multinacionais que formam os monopólios e os oligopólios. Tanto o monopólio quanto o oligopólio contribuem para uma concorrência injusta. A única diferença entre monopólio e oligopólio é que o monopólio é uma única empresa detém poder. Uma única empresa não possui concorrência nenhuma. Ela é líder de mercado e não possui concorrência. Ela domina. Enquanto que o oligopólio existem poucas empresas que possuem os produtos. Então, não é uma empresa única, né? Então, ela até tem uma concorrência, mas é uma concorrência muito pouca.
É isso mesmo. Multinacionais ou transnacionais são empresas com atividades que realizam em diferentes partes do mundo, mas que possuem uma nação sede, mas que possuem uma filial sede ali, uma matriz. E que geralmente essa matriz atua no país sede. A matriz dessas empresas cuida mais da parte financeira, enquanto que as filiais cuidam da parte da produção. Muito obrigado, essa foi mais uma videoaula aí com o professor Igor. Tudo de bom para vocês, um abraço e é isso aí. Tchau, tchau.